da esperança cristã. Então, primeira carta escreveu o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos que nos ouvem aqui através desta programação, o apóstolo Paulo, ele abre cortinas do futuro. Ele, através desta palavra, ele acende a luz no palco da história e nos mostra que o melhor para o povo de Deus é a esperança do que está por vir. Quando falamos aqui da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, nós vemos que Paulo aqui apresenta o futuro. E este futuro não vem envolto em trevas. Ao contrário, ele traz em sua bagagem a garantia de que a morte não tem a última palavra. Nós não caminhamos para uma noite trevosa. Nós caminhamos, meus queridos irmãos que nos ouvem, para um amanhecer glorioso. Nós não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória, rumo à presença do Senhor. Então, olhando para esta palavra, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando que não avançamos para um destino desconhecido, mas avançamos para um lugar certo, um lugar glorioso que foi preparado. Quando a Bíblia nos diz, aqui através da história, não é cíclico, como ensinava ali os gregos naquela época, na época do apóstolo Paulo, nem caminha para o desastre como pregam os existencialistas. Mas a história, a minha e a tua história, ela é linear e teológica. Ou seja, ela caminha para uma consumação final, aonde se verá a vitória triunfal de Cristo e da sua igreja. Então, na sua segunda vinda, ou na vinda de Jesus,
o arrebatamento, Cristo, ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. E isso nos diz em 1 Coríntios capítulo 25. 1 Coríntios capítulo 25, a palavra de Deus diz bem assim, ó. Paulo também falando para a igreja de Coríntio. Capítulo 25. 1 Coríntios capítulo 15, desculpa. Versículo 25. Diz assim, ó. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui nós podemos considerar 3 pontos. Primeiro, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Aqui no versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então aqui nós encontramos o primeiro ponto. Talvez você aí do outro lado ainda não parou para refletir neste ponto, que é a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Eu já vou explicar para você. O mundo pagão era completamente desprovido de esperança. O futuro para eles era sombrio e ameaçador. Então, frente à morte, quando chegava a morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza e ainda reage. A tristeza do pagão, quem é o pagão? O pagão é aquele que não conhece a Deus. A tristeza desse povo é incurável. Queridos, a tristeza desse povo é contínua e sem intermitência. O desespero desse povo não tem pausa. Quando a palavra diz aqui, a palavra grega, lupesten, né? Que quer dizer entristecer-se. No tempo presente significa uma tristeza contínua. Uma inscrição típica encontrada em um túmulo demonstrado aqui uma escrita bem interessante que diz bem assim: eu não existia, vim para existir, não existo, não me importa. Mas, queridos, você veio a esse mundo com propósito e não vai sair desse mundo sem um propósito. O cristão, ele tem um propósito e sabe para onde ele vai depois da morte. Mas o mundo grego-romano, nos dias de Paulo, era um mundo sem esperança. Quando olhamos para Efésios, capítulo 2, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, abre lá. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que a Bíblia fala aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, para esse povo, eles não tinham esperança. Também não tinham entendimento. Há muitas pessoas hoje que não têm esperança e também não têm entendimento. E no entendimento desse povo, não havia nenhum futuro para o corpo, porque este não passava de uma prisão da alma. Os epicúreos
não acreditavam na eternidade. Por quê, pastor? Para eles, a morte era o ponto final da existência. Já os estoicos diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando ela aparecer, nós já não existimos. Isso tudo são linhas de pensamento desse povo. Os pagãos reagiam com desespero quando enfrentavam a morte ou estavam diante da morte. Alguns pensadores disseram, por exemplo, Esquilo escreveu que uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Outro pensador, chamado Teócrito, disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Olha só. Cátuco, ele afirmou, ele diz o seguinte: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos ou deveremos dormir. Então, os crentes da igreja de Tessalônica, agressos dessa realidade e ainda sendo brutalmente perseguidos, eles estavam se entristecendo. Por quê, pastor? Porque julgavam que os seus entes queridos, os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, os crentes que dormiam em Cristo, haviam padecido. E essa carta, 1 Tessalonicense, foi escrita para abrir-lhes os olhos da alma para a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. Quem sabe esse estudo hoje vai lhe abrir ao seu entendimento, vai lhe abrir os olhos para quê? Para a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. Então, aqui nós, de fato, a parte do cristianismo não existe nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. A parte, mas aqui nós temos um ponto interessante: a tristeza dos que vivem sem esperança, a tristeza de quem vive sem saber para onde vai na eternidade. Quando olhamos a tristeza, ela é a filha da desesperança. O mundo sem Deus é um mundo triste. Por quê? Porque não tem esperança. Porque quem tem Deus tem esperança. A morte para aqueles que não conhecem Deus é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica e evangélica. Não há esperança. Só lhes resta uma profunda tristeza quando olham pelo túnel do tempo para verem o palco do futuro. Então, a igreja de Tessalônica, ela enfrentava dois problemas aqui, que tirava a sua alegria. Qual que era o problema? O primeiro problema que a igreja de Tessalônica enfrentava a esse respeito, pastor. Primeiro, dizia a respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo. A morte deles significava que estariam excluídos dos acontecimentos gloriosos associados com a parousia, né? Com o aparecimento de Cristo nas nuvens. Então esse era um dos graves problemas que a igreja enfrentava. O segundo problema era que eles diziam ali a respeito do cronograma da segunda vida. E por trás dela havia o temor de que a parousia pudesse pegar os vivos desprevenidos.
e, portanto, não participariam da salvação. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica, aqui nós vemos a revelação de Deus que dá a esperança. Capítulo 4, versículo 13 e até o versículo 15. Entendeu? Que diz: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. As religiões, elas têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Já os espíritas falam da comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, o lugar de tormento e autopurificação. Há aqueles que negam a doutrina da segunda vinda de Cristo. Mas Paulo, agora ele resolve esse problema dizendo, pastor, que não precisamos especular nada, porque nós temos uma revelação específica, clara de Deus, acerca do nosso destino após a morte. Nós temos, está aqui, capítulo 4, versículo 15 de 1 Tessalonicenses. Também lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz aqui. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então nós temos uma clara promessa, nós temos uma clara explicação. Nós não precisamos ficar preocupados. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. Quando olhamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o 54. Lá em João capítulo 5, versículo 24 até o 29 também fala isso. Bem como a respeito da segunda vinda de Cristo, que nós estamos falando aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 18. E se a Bíblia fala, a autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança, dá-nos o conforto que precisamos. Não precisamos especulação, só precisamos confiar na palavra. Só precisamos da palavra. E aqui nós vemos 4 verdades essenciais, né, da fé cristã, sendo tratada pelo apóstolo Paulo no texto em estudo que serve de fundamento da nossa esperança, que é o tema do nosso estudo hoje. Então a primeira verdade aqui é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase desta carta. Aqui nós vemos que essa palavra grega, parousia, era uma palavra técnica para escrever ou descrever a vinda de um rei, ou a vinda do rei. E no grego clássico, ela significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. Já quando olhamos para os papiros, e no grego helenista, ali essa palavra parousia é a palavra técnica que se usa com respeito à vinda de um imperador, ou de um rei, ou de uma autoridade, um governador. E em geral, de uma pessoa importante à cidade e à província. Então tal aí, essa visita, ela requeria uma série de preparativos. Por quê? Porque a autoridade está chegando, a autoridade está vindo. Então
finalmente essa palavra parousia expressava a visita de um Deus. Entendeu? Por que a visita de um Deus? Porque na cultura grega, na cultura helenista, na cultura romana, todas essas autoridades, imperador, né, os Césares, esse pessoal aí, eles se achavam divindades, eles aceitavam a adoração, exigiam ser adorado, exigiam ser cultuado. Então foi precisamente essa palavra que Paulo usou para descrever a vinda de Jesus Cristo. Paulo, ele abordou a doutrina da segunda vida de Cristo, em 4 perspectivas diferentes. Primeiro, em relação à salvação, que está no capítulo 1, versículo 9 e 10. Segundo, ele abordou a segunda vida de Cristo em relação ao serviço, capítulo 2, versículo 19 a 20. Segundo, ele abordou a segunda vida de Cristo, a estabilidade, que está no capítulo 3, versículo 11 a 13. E o quarto, ele abordou a segunda vida de Cristo nesse tema que nós estamos falando agora, sobre o consolo. Capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, temos que lembrar, em relação aos crentes, que a segunda vinda de Cristo, ou a parousia, né, se reveste dos seguintes elementos. Então, nós precisamos lembrar, que os crentes devem amar a vinda do Senhor. Tem crente que não está nem preocupado com a vinda do Senhor, pastor. Outros não querem que o Jesus venha. Mas 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ali diz bem assim, ó: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Entendeu? Então, os crentes, temos que lembrar os cristãos que a segunda vinda de Cristo, a parousia, se reveste desses elementos. Primeiro, amar a segunda vida. Segundo, deve esperar por ele, aguardando. Quem está esperando não vai ser pego de surpresa. Quem está esperando não vai ser pego de surpresa. Você está esperando Jesus voltar? Ou você está vivendo como que se ele não vai voltar? Presta atenção. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ali nós temos Tito também. Tito capítulo 2, versículo 13. Também temos essa passagem. Nós cristãos devemos aguardar a Cristo. 1 Coríntios 1 e 7. Devemos apressar a vinda de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te a tua vinda. 2 Pedro 3 e 12. Devemos orar para seu desenlace. Apocalipse 22 e 20. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Devemos estar preparados para esse dia. Mateus 24 e 44. E devemos vigiar a respeito também desse dia. O mesmo Mateus 24 e 42. Então o texto em apreço, meus queridos, ele trata da segunda vinda de Cristo em conexão com a situação dos crentes que morreram. E Paulo aqui nos dá 4 informações preciosas. Primeiro, não é a alma que dorme na hora da morte.
mas o corpo. Presta atenção aí. Não é a alma que dorme na hora da morte, mas é o corpo. A doutrina da aniquilação do ímpio e do sono da alma está em desacordo com o ensino das Escrituras. Entendeu? A doutrina da aniquilação, você morreu, acabou. Mas a Bíblia diz que a morte do corpo não é o fim. Quando olhamos para Lucas capítulo 16, o homem rico se banqueteava com seus amigos, com vestes engalanadas. Ao morrer, a Bíblia fala, não foi aniquilado, nem sua alma ficou dormindo. Mas o que é que a Bíblia fala então, pastor? Ele foi para o inferno, onde enfrentou um terrível e interminável sofrimento. Se você quiser conferir, está lá, Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Você que está anotando aí. Quando olhamos para o ladrão da cruz, do lado direito, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, ele arrependido na cruz, ouviu de Jesus dizendo, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos irmãos, o paraíso não é a sepultura. Jesus entregou o seu espírito ao Pai e a alma daquele ladrão arrependido não ficou em estado de inconsciência. A Bíblia diz que ele foi imediatamente para o céu, para o paraíso, enquanto o seu corpo desceu à sepultura. Corpo, massa. E é nessa linha de pensamento que nós podemos aqui acentuar que esse dormir não indica o estado intermediário de repouso inconsciente ou o sono da alma. Ainda que a alma esteja dormindo para o mundo que deixou, como fala lá em Jó capítulo 7, versículo 9 e 10, Isaías 63, versículo 16, Eclesiastes 9, 6, contudo, ela está desperta com respeito ao seu próprio mundo. Que mundo, pastor? Espiritual. Prova essa que está ali em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, aonde o rico estava no inferno e o Lázaro estava no seio de Abraão, consciente. Então aqui, essa palavra dormir ou morrer era comum no mundo antigo como um eufemismo para a palavra morte. Então quando a pessoa dizia, fulano morreu, na cultura deles, eles diziam, fulano está dormindo, fulano dormiu. E é encontrado esse eufemismo, ou essa figura de linguagem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você procurar lá, você vai ver em Gênesis 47, versículo 30, Deuteronômio 31 e 16, 1 Reis 22 e 40. Novo Testamento nós encontramos em João capítulo 11, versículo 11 ao 13, também Atos 7 e 60. Então aqui nós vemos que a Bíblia, ela é clara em afirmar que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Você pode compartilhar essa live, você pode nos ajudar a divulgar esse trabalho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Confere aí na tua Bíblia. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então, morrer é partir para estar com Cristo. Estou falando a morte do cristão.
Não vá pensar que você tendo uma vida de qualquer maneira aqui na terra, você vai se encontrar com Deus. Estou falando da morte do cristão, da morte daquele que tem a sua vida com Cristo aqui nessa terra. Na hora da morte, o corpo feito do pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, se você prestar bem atenção, nesta leitura, deixa aqui eu ler para vocês. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, aqui aonde o Salomão, ele fala, lembra-te do teu Criador. Olha o que diz o versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então aqui a figura do sono, né? Ela é usada em relação ao corpo e não em relação ao espírito. A figura da morte, ela é usada em relação ao corpo e não em relação à alma. E não em relação ao espírito. Quando olhamos para esta passagem, aqui a figura do sono, quando a Bíblia fala a respeito do sono, aqui nós temos algumas pontos interessantes. Primeiro, a figura do sono enseja-nos em três verdades. A primeira é que o sono é símbolo de descanso. A Bíblia, ela é bem enfática quando diz que aqueles que morrem no Senhor, você está preparado? Se chegar o teu momento, você está preparado para partir com o Senhor ou não? Porque a palavra está sendo pregada. A verdade está sendo pregada. Só depende de mim e de você para tomar a decisão. Aonde tu passará a eternidade? Se você está bem com Deus, a tua vida está bem com Deus, você se arrependeu dos teus pecados, não está mais praticando os pecados, tu pode ter certeza. Você não tem medo da morte. Por quê? Porque você sabe aonde você vai. Porque o sono, a figura do sono, o sono é símbolo de descanso. E a Bíblia diz que os que morreram no Senhor são bem-aventurados, porque descansam de suas fadigas. O segundo ponto a respeito do sono, o sono da morte, o sono que representa a morte, pressupõe renovação. Pastor, o corpo da ressurreição será um corpo incorruptível. O corpo da ressurreição será um corpo imortal, um corpo poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Mas para você ressuscitar naquele dia, na volta de Cristo, com o corpo glorificado, você precisa deixar esse corpo pecador, ou transformar ele, deixar Deus transformar. Terceiro ponto, fala que o sono aqui implica a expectativa de acordar. Quem está dormindo, uma hora vai acordar. Então o mesmo corpo que desceu à tumba, ele sairá dela ao ressoar da trombeta de Deus. Então, quando olhamos para o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ali Paulo está chamando a atenção dos cristãos da igreja de Tessalônica, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que já morreram. Temos uma esperança. Meus queridos, os mortos em Cristo estão na glória com Ele, apenas esperando o toque da trombeta.
para Cristo buscar a igreja. Capítulo 4, versículo 14, diz bem assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, presta atenção, aos que em Jesus morreram, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Você está prestando atenção nisso? Quem dormiu, quem morreu em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Irmão, o indivíduo, olha só que interessante, o indivíduo abordou o pastor cuja esposa havia morrido. E ele falou bem assim: eu soube que você perdeu a sua esposa. Eu sinto muito. Eu soube que você perdeu a sua esposa. Eu sinto muito. O pastor respondeu: não, eu não perdi. Você não perde uma coisa ou pessoa quando você sabe aonde ela está. E eu sei aonde ela está. Então eu tenho uma esperança. A esperança é de encontrar-se com eles naquele dia. Ela está com Jesus no céu. Pastor, como é que você tem certeza que ela está com Jesus no céu? Porque andava com Jesus aqui na terra. Porque ela era de Cristo aqui na terra. Ela era separada de Cristo aqui na terra. Agora eu acho interessante uma palavra aqui, que as almas dos remidos estão reinando com Cristo no céu. Os remidos não poderiam vir com Cristo se já não estivesse com Ele. Então as almas no céu, elas clamam. Entendeu? Apocalipse capítulo 7, versículo 15 a 17, ali fala das almas, os mártires que estão clamando debaixo do altar, né? Descansam das fadigas, porque estão no seio de Abraão, na bem-aventurança já, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, eles veem a face de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 4, trabalham. Apocalipse 22 e 5, reinam, porque já estão lá com Cristo. Apocalipse 21 a 4. E ainda nós vemos aqui que o estado dos bem-aventurados no céu, ou no paraíso, no seio de Abraão, onde estão as almas dos que morreram em Cristo, por mais glorioso que seja, tem um caráter provisório, queridos. Isso por diversas razões. Primeiro, eles estão no céu agora limitados a esse céu, sem que possa ainda, né, que possua ainda a terra, a qual com o céu lhes foi, né, prometido como herança. Segundo ponto, vivem despojados do corpo. Já não vivem mais nesse corpo de pecado. Terceiro ponto, a parte nunca está completa sem o todo. Pastor, então eles já estão ali nas delícias, sim, mas ainda não estão na sua completude. Ah, por quê, pastor? Porque somente em relação com a comunhão com todos os santos pode-se conhecer a plenitude do amor de Cristo, tá? E é na segunda vinda, o estado intermediário cederá o espaço à gloriosa realidade da eternidade. Como diz o versículo 17 aqui, ó. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, os mortos em Cristo, eles virão com Cristo em glória. Aqueles que morreram,
aquelas almas que já estão lá no paraíso, esperando para ressuscitar e todos junto conosco subirmos, né? Como diz o capítulo 4, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Está falando das almas que morreram em Cristo, tá? Das pessoas que morreram em Cristo, ou que morreram salvas, né? Assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, no dia do arrebatamento, Cristo virá do céu, num grande cortejo. Olha só, presta atenção. Ele será acompanhado de seus anjos. E os remidos também virão junto. Nenhum deles ficará no céu. Esse céu, lá, o paraíso. Nenhum deles ficará nesse glorioso lugar. Não. Mas eles virão junto. E nessa gloriosa vinda, ao som de trombeta, a Bíblia diz que ele virá com os seus santos, e para os seus santos, e entre nuvens eles descerão com o Rei dos Reis para o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. Então aqueles que morreram antes, eles virão, e eles ressuscitarão em um corpo glorificado. E nós, os vivos, que não morremos, pastor, não morremos ainda, nós seremos transformados também num corpo glorificado. E todos juntos, os que morreram e os que estão vivos, serão arrebatados. Olha só que interessante. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus. E ele os compelirá a virem com Jesus do céu, ou seja, ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente. A Bíblia fala no abrir e piscar de olhos, né? Ou num piscar de olhos, com seus corpos, e assim partem para encontrar-se com o Senhor nos ares, a fim de permanecer com Ele para sempre. Aleluia! Você está preparado? Você está preparado para esse dia? Meus queridos, os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos, não. Versículo 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então o que Paulo está querendo ensinar à igreja de Tessalônica aqui? Que aqueles que morrem em Cristo não estão de forma alguma em desvantagem em relação aos que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. E aqui nós vemos duas razões. Primeiro, porque quando o salvo morre, a sua alma entra imediatamente no gozo do Senhor. Então, as almas dos filhos de Deus, elas vão diretamente para o céu depois da morte, como fala Salmo 73, versículo 24 e 25. A Bíblia diz também que o espírito dos salvos na hora da morte é imediatamente aperfeiçoado para entrar na glória, como diz Hebreus capítulo 12, 23. E agora o apóstolo Paulo, ele diz que partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. O que diz ali, pastor? Olha só. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Abre a Bíblia aí. Diz o seguinte: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir
e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Meu Deus, você tem desejo de encontrar-se com Cristo? Por isso a morte, para o crente é lucro. Se você olhar no mesmo capítulo de Filipenses capítulo 1, no versículo 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Lá em Salmo 116, versículo 15 diz, é preciosa aos olhos do Senhor a morte do justo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz que há uma profunda felicidade a morte do justo. Quando Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 59, na hora da sua morte ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não disse, Jesus, deixa eu viver, eu quero ficar mais um pouco aqui, eu tenho que gastar o meu dinheiro, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, Senhor, ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Então, aqui nós vemos que Paulo ele fala a respeito da segunda morte ou da morte do justo, porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão antes dos vivos serem transformados. É o que diz aqui no versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Mesmo que esse fato seja tão repentino, tão rápido, no abrir e piscar o olho, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, mas os corpos dos remidos que estavam dormindo se levantarão da terra antes dos corpos dos vivos serem transformados e arrebatados. Prova essa nós temos aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 15, e o 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Então, a ressurreição precederá ao arrebatamento. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é em relação aos outros mortos, mas em relação aos que estiverem vivos. Paulo aqui não está ensinando que haverá duas ressurreições para o justo. Não. O texto em apreço aqui é uma instrução apostólica acerca da esperança cristã. Haverá sim duas ressurreições, mas uma para o gozo eterno e outra para a vergonha eterna. A ressurreição dos ímpios, que será lá no trono, no grande trono branco, né? Mas aqui nós estamos falando da ressurreição do justo. Tá? Ele está dizendo, ele está trazendo uma palavra de consolo à igreja. A igreja que perderam seus entes queridos. Uma palavra de consolo para os crentes em relação ao estado dos que dormem em Cristo, como diz o versículo 18. Então aqui fica evidente que ambos os grupos, os mortos e os sobreviventes, os mortos que morreram em Cristo e os que ainda estão vivos na terra, são crentes. Paulo não está traçando contraste entre crentes e descrentes. Não, aqui nós estamos falando dos crentes, dos cristãos. Tá? Paulo não está dizendo que os crentes ressuscitam primeiro e os descrentes... Não, Paulo está dizendo que os crentes ressuscitarão no arrebatamento e os vivos serão transformados, e ambos juntos, mortos ressurretos e os vivos transformados, sobem para encontrar-se com o Senhor nos ares. E essa ressurreição dos mortos, meus queridos, que Paulo fala aqui, que nós não... Ele pede, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que dormem. Paulo explica a partir do versículo 15 e o versículo 16 sobre a ressurreição dos mortos. Paulo ele fala aqui alguns
pontos interessantes sobre essa matéria, quando ele fala que a doutrina da ressurreição era uma doutrina rejeitada pelos gregos, pelos ímpios, pelos pagãos daquela época. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos ali, ateniense, quase todos zombaram dele. Está lá em Atos capítulo 17. Capítulo 17, abre a Bíblia, Atos 17, 32. Olha o que diz ali. Paulo pregando aos atenienses, 17, 32. Olha como é que eles recebiam essa mensagem. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso, te ouviremos outra vez. Então, os atenienses, a Bíblia diz aqui que eles escarneciam a respeito desse assunto, dessa doutrina. Os gregos eram como os saduceus, que rejeitavam a doutrina da ressurreição. Não acreditavam na doutrina da ressurreição, como fala Atos 23, 6 a 8. Mas a grande esperança ali dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Por quê? Tessalônica era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. Então o corpo era considerado pelos gregos como um claustro ou uma prisão, a prisão da alma. E então eles diziam que a destruição do corpo e não a sua ressurreição era desejada pelos gregos. Quando falamos sobre a ressurreição, nós vemos que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Alguns crentes em Tessalônica, eles estavam tendo essa confusão de crer na ressurreição de Cristo sem crer ao mesmo tempo na ressurreição dos salvos. E isso nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 e 13. Paulo mostra a eles que não podemos crer numa coisa sem crer na outra. Não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos no dia do arrebatamento. Visto que a ressurreição de Cristo, meus queridos, é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Quando o apóstolo Paulo, tratando ali da mesma matéria em sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve, entendeu? Mostrando a impossibilidade de crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos. Quando ele diz: ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então, olha Paulo falando à igreja de Coríntios, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Paulo falando à igreja de Coríntios, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha o que Paulo está ensinando aqui: é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, Paulo ainda fala: os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, agora Paulo fala: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias de todos que dormem. Primícia, o primeiro.
Pastor, o primeiro de qual? De todos que haverão de vir atrás dele depois. Todos nós seremos arrebatados, todos nós seremos transformados num corpo glorificado, perfeito e santo, assim como Cristo foi ressuscitado. Então, na ressurreição, meus queridos, nós teremos ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade. O mesmo corpo que descerá ao túmulo se levantará dele. Porém, esse corpo, presta bem atenção você que está assistindo aí pelo Facebook, YouTube, Instagram, compartilhe essa live. Compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra. O mesmo corpo que descerá ao túmulo se levantará dele. Porém, esse corpo, mesmo mantendo sua identidade inalienável, não ressuscitará com as mesmas marcas de fraqueza e corruptibilidade. Não. O corpo é uma espécie de semente. No sepultamento lançamos na terra uma semente e dela brotará uma linda flor. O corpo da ressurreição será o corpo novo, corpo imortal, corpo incorruptível, corpo poderoso, glorioso, espiritual e celestial, como diz 1 Coríntios 15, versículo 35 ao 49. Então Paulo, quando fala da ressurreição dos mortos, ele diz que a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo, capítulo 4, versículo 16. E a segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, audível e gloriosa. 3 fatos aqui vão ocorrer quando a segunda vinda de Cristo acontecer, em relação ao arrebatamento, à ressurreição dos mortos. Primeiro, nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Olha o que diz, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é uma voz de autoridade. Só tem uma voz, meus queridos. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Só tem uma voz que tira o morto da sepultura. Só tem uma voz que levanta o enfermo. Só tem uma voz que restaura o teu casamento. Só tem uma voz que abre as portas aonde ninguém pode fechar e fecha onde ninguém consegue abrir. Só tem uma voz que pode libertar os teus filhos das drogas, o teu marido da prostituição e da jogatina. Só tem uma voz que pode salvar o homem do pecado. É aquela voz que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A voz de Cristo, meus queridos. A voz de Cristo é a voz de autoridade. E naquele dia Jesus dará uma palavra de ordem, queridos, como fez do lado de fora do túmulo de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 43. Jesus vai dar uma palavra de ordem naquele dia. Assim como falou: Lázaro, sai para fora. Jesus vai dizer: os mortos em Cristo ressuscitem. O evangelista João, ele registra lá no capítulo 5, versículo 28, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Irmãos, o soberano Senhor do universo erguerá sua voz e todos os mortos a ouvirão e sairão de seus túmulos. Uns para a ressurreição da vida. E lá depois, na segunda ressurreição, outros para a ressurreição e o juízo. Então a palavra grega aqui, traduzida por palavra de ordem,
ekeleusma, que significa comando, sonido, e essa palavra cujo significado traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos levantarem de seus túmulos, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra era usada de vários modos. Por exemplo, o grito dado pelo mestre do navio para seus remadores: avance, reme. A palavra dada por um grito de um oficial para os seus soldados: ataquem, recuem. Ou a palavra dada por um caçador aos seus cães: vai. Ou por um cocheiro para os seus cavalos. Então, quando usada para pessoal militar ou naval, era um grito de batalha. Mas na maioria das partes aqui, na maioria, das vezes, a Bíblia denota um grito alto e autoritário, com frequência dado no momento de grande empolgação. Mas dessa forma, Cristo retorna com um grande vencedor. A sua palavra de ordem é como a ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Segundo ponto, nós vemos que o Senhor virá mediante a voz do arcanjo. Capítulo 4, versículo 16. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Por que voz de arcanjo, pastor? O arcanjo era um termo para anjos de grau mais elevado. E essa palavra arcanjo só aparece aqui em Judas, versículo 9 da Bíblia. Nessa última passagem, o arcanjo é Miguel, como fala ali em Apocalipse 22 e 7, também Daniel 10 e 13 e Daniel 12 e 1. Ele é representado como líder dos anjos santos e defensor do povo de Deus. Então, para os crentes, essa voz trará plenitude de alegria. Essa voz, ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo, ele virá para libertar a igreja e o julgamento do mundo. Para libertar, ou para a libertação da igreja, e também para julgar o mundo. Então o Senhor, ele virá mediante a voz de arcanjo, mediante ao poder da sua palavra, ao comando da sua palavra, e também virá mediante ao ressoar da trombeta de Deus. A trombeta era usada pelos judeus em suas festas e também era associado com as teofanias e com o fim. E é também ligada essa palavra trombeta com a ressurreição dos mortos. Quando olhamos na cultura, no Império Romano, as trombetas, elas eram utilizadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Ainda hoje, quando chega um líder, um oficial de uma patente alta, um presidente, um rei, tem ali o exército com suas cornetas, com a sua ordem unida, fazendo ali os seus toques cerimoniais. Então, a respeito desse sonido da trombeta, nós vemos aqui que o sonido da trombeta aqui é muito apropriado. Quando olhamos para a antiga dispensação, quando Deus, ele descia, por assim dizer, para encontrar-se com o seu povo, e esse encontro, a Bíblia diz, era anunciado por meio de sonido de uma trombeta. Dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16 e 17. Por isso, quando as bodas do Cordeiro
com a sua noiva, atingir o apogeu. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Esse clangor de trombeta será muitíssimo apropriado. Da mesma forma, a trombeta era usada como sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo da opressão hostil. Lá em Sofonias capítulo 1, versículo 6, Zacarias capítulo 9, versículo 14, nós temos esse texto. Foi o sinal de seu livramento. Assim também esse último sonido de trombeta não é as trombetas do juízo. Lá que nós temos as 7 trombetas. Não. Aqui nós estamos falando da trombeta que soará para o ajuntamento, o arrebatamento. Entendeu? Então esse último sonido de trombeta será o sinal para os mortos ressurgirem e para os vivos serem transformados. E para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos dos 4 ventos, como fala Mateus 24 e 31. Para o que, pastor? Para encontrar-se com o Senhor. Então nós temos aqui, a respeito destas coisas, meus irmãos, Paulo diz: não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Então aqui eu quero deixar uma conclusão para você que está me ouvindo nesse estudo. Não se preocupe com aqueles que morreram no Senhor. Eles estão aguardando o toque da trombeta para ressuscitar num corpo glorificado, para junto conosco entrarmos nas mansões celestiais. Mas se você não tem certeza da tua salvação, eu convido você a aceitar a Jesus hoje. Deixar Cristo ser o teu Senhor, o teu Salvador, o teu guia. Comece a andar com Cristo aqui na terra. Ah, pastor, mas eu tenho Deus, eu estou bem com Deus. Não. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você viver. Entendeu? Se você está bem com Deus, você vai ter esperança na eternidade. Aonde passarás a eternidade? É uma pergunta que eu estou fazendo para você agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, brincando, achando que Jesus não vai vir, você está aí, né? Brincando com Deus. Se esta noite pedirem a tua alma, para onde tu vai? Aonde tu passarás a eternidade? Com o Senhor? Ou no lugar de tormento, o inferno? Se você não tem certeza da salvação, esse é o momento. Deus está usando esta live para alcançar o teu coração. Você que está afastado do Senhor, se conserta, volta para o Senhor enquanto é tempo, agora. Faça um concerto com o Senhor agora. E garanta a eternidade com Cristo. Garanta a vida eterna com Cristo. Quem sabe aqui você se acha garantido. Mas, partindo daqui, quem é que vai garantir você? Se você não estiver com Deus. Então conserta a tua vida. Você que até agora não sabia disso. Você que até agora não conhecia Jesus e ficou conhecendo através dessa live, eu convido você, entrega a tua vida para Jesus nesse momento. Aceita Ele como único e suficiente Salvador. Deixa Jesus tomar a direção da tua vida. Deixa Jesus resolver os teus problemas. Confia nele. Acredite, com Cristo é melhor. Com Cristo é mais fácil. Com Cristo é prazeroso.
Então, eu quero orar por você. Levanta a tua mão para o céu aí, você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você tem sofrido tanto na tua casa, na tua família. Por quê? Porque você ainda não se decidiu de verdade. Você ainda não se decidiu de verdade. Você só tem aparência. Mas lá dentro, o teu coração ainda não é 100% dele, de Cristo. Então eu convido você a se entregar de corpo e de alma para o Senhor. E você vai ver grandes coisas realizadas na tua vida, na tua família, vitórias, livramentos. E se por algum acaso você vier a partir, você estará indo para o lugar de descanso, na presença do Senhor. Não perca essa oportunidade. Não brinque com essa oportunidade. Quem sabe é a última que Deus está te dando hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Tá bom? Quero orar por você. Você que está enfermo, quero orar por você também. Você que está desempregado, quero orar para Deus abrir as portas, para que o seu celeiro venha estar farto, cheio, a sua casa, sua família. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, que Deus venha estar abençoando a tua empresa, o teu trabalho, os teus negócios, os teus projetos. Coloca nas mãos do Senhor, mas coloca e confia. Deixa Ele no controle. Às vezes os caminhos do Senhor não são os nossos. Entendeu? A vontade de Deus muitas das vezes não é a nossa. Então precisamos aceitar a vontade de Deus. Pode ter certeza que estando no centro da vontade de Deus, tudo dará certo. Mesmo que o mundo diga que não vai dar. Mas olha o que aconteceu com Lázaro. Estava 4 dias dentro da sepultura. O povo já dizia, já cheira mal. Mas quando chegou Jesus, a voz de Jesus penetrou dentro daquela sepultura e trouxe Lázaro para fora. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a prisão, o deserto que você está passando. Estou falando com você. Você. Eu não sei qual é a situação que você está sofrendo nesse momento. Mas eu quero dizer que a voz do Senhor te alcançou através dessa live. A palavra de Deus te alcançou nesta live. Deixa ela entrar no teu coração. Deixa ela tirar você dessa situação. Deixa ela mudar o teu cativeiro. Deixa ela tirar tudo que tem atrapalhado a tua vida para ter comunhão com Deus. Deixa a voz de Deus penetrar no teu coração. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós aqui estamos gratos por ouvir a tua palavra, Pai. Palavra de orientação, Senhor. Palavra de esclarecimento. Palavra, meu Deus, que vai muitas das vezes confrontar muitas doutrinas erradas. Mas a tua palavra, Senhor, ela permanece para sempre. Deus, e neste momento, nós apresentamos a tua palavra, pregamos a tua palavra, explanamos a tua palavra através do teu Espírito Santo. Ela está alcançando a cada coração. Deus querido, agora a tua palavra não volta vazia, Senhor. Aonde o coração ouviu essa palavra, que possa nascer ali, Senhor, a esperança, que possa nascer ali, Senhor, uma nova criatura, que possa alcançar, Senhor, aqueles que estão
entregando as suas vidas para Ti, aceitando-Te como único e suficiente Salvador. Pai querido, recebe, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Deus querido, perdoa os seus pecados. Perdoa, Senhor. Levanta, Senhor, como uma nova criatura. Dá esperança para essa vida. Dá esperança, Senhor, para esta pessoa que quem sabe a sociedade já desprezou, quem sabe a família já o expulsou, quem sabe já todo mundo viraram as costas, Pai. Mas Tu és um Deus que resgata e tira lá do charco de lodo. Quando a sociedade diz que não vale mais a pena, Tu és um Deus que levanta e faz aqueles que não são confundir aqueles que se acham que são. Deus vai ao encontro dos enfermos, repreende toda a enfermidade, repreende todo o câncer, repreende todo o diagnóstico de morte, Senhor. Repreende e levanta desse leito de enfermidade essa vida, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, que ouviu a Tua palavra e crê na Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa para curar e libertar. Pai, vai ao encontro e opera milagres, Senhor, nessa pessoa que está enferma, ouvindo esta palavra nesse momento. Que a Tua mão saradora, Senhor, vai entrando aí neste corpo, o corpo que Tu formou com as Tuas mãos, Pai, Tu conheces. A Tua palavra vai até nas juntas e medulas, até na divisão da alma e do espírito. O que é um problema, o que é um câncer, o que é um tumor, o que é uma veia entupida, o que é uma depressão para Ti curar, Senhor. Não há nada. É impossível aos homens, mas é possível a Ti. Opera milagres, Senhor, nesta vida que está ouvindo esta oração agora. A Tua igreja está intercedendo, Senhor. A Tua igreja está intercedendo neste momento. Liberta essa vida que está acorrentada nos vícios das drogas, na prostituição, no jogo, Pai. Liberta esta vida, Senhor. Levanta, Pai, uma nova criatura. Abençoa, Deus, essas pessoas que estão se reconciliando contigo neste momento, conhecedoras da palavra, mas estavam afastados, Pai. Mas a Tua palavra foi neste momento, tocou nos corações. E agora, Senhor, eles estão aí pedindo perdão, se reconciliando contigo. Deus querido, troca as vestes, coloca a aliança, coloca o anel, coloca a sandália e traz para dentro da Tua casa mais uma vez, porque o Cordeiro cevado já foi morto lá na cruz do Calvário. Pai Santo, Te agradecemos por este estudo, por este culto, por esta live, por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão compartilhando, Senhor. Abençoa cada vida, cada família, Pai. É o que nós Te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.